Boa noite, bom dia ou não. Tá começando mais um Rebu Podcast, o podcast preferido das agências de correio. Como é que tá você hoje, meu amigo Matheus? Boa noite. Eu tô muito bem, eu gostei muito da possibilidade do ou não, além do bom dia e do boa noite. Mas hoje eu queria só deixar um aviso, que é o seguinte: o Louro José morreu. Então, se você tem aí um personagem, se você já desenhou um pássaro que possa participar de um programa de culinária, chegou o seu momento. Fica aí a notícia de última que acabou de acontecer aí, porque o Rebu também é notícia. Inclusive aí, spoiler, não um spoiler, né? Um easter egg aí pra vocês. Teve uma reunião urgente hoje à tarde, onde a gente discutiu seriamente mudar a pauta do episódio pra falar sobre isso, porque a gente tava os quatro de luto, né? Hoje o bloco sai mais triste sem ele. Tá faltando um. Zoom, 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 zoom. Tá faltando um. Não é mesmo, Gabriel? Eu mesmo, inclusive, eu vim aqui de preto, né? Tanto para falar desse tema polêmico que a gente vai falar hoje, mas também como uma forma de respeito aí ao colega Tom. Desculpa, Tom Veiga. Tom Veiga. Com certeza. Um homem que durante muitos anos esteve na televisão sem mostrar o seu rosto. Não é todo mundo que pode falar isso, na verdade. Inclusive teve um momento onde ele se revelou, né? Teve um programa onde ele apareceu assim, foi um momento de revelação. Foi como se a Globo mostrasse pro Brasil inteiro que Papai Noel não existe. Tinha alguns momentos de confusão também ali, né? Que brigava ali, parecia que tinha algum problema e aí ameaçava romper o contrato, e aí fica complicado porque não havia ali outro Louro José, então uma relação conturbada também. Até porque a Ana Maria Braga em si mesmo podia ser substituída por várias outras pessoas, né? Você tem Eliana aí que tá tentando faz um tempo já, mas tipo, o Louro mesmo, ele tá, cara, sem concorrentes aí há vários anos mesmo. Cara, eu vou discordar de você. Como que você substitui uma pessoa que ela tem todo um leque histórico de cabelos do Final Fantasy no programa matinal? Ela foi atropelada por um carro sem motorista. Ela usa roupas de protesto, cara. Eu acho que não é insubstituível a Ana Maria Braga. O Louro José também. É tudo insubstituível, não é mesmo, Vitor? É isso mesmo, boa noite aí para os ouvintes. Cara, eu vou lançar aqui o questionamento sobre o Louro José, novamente tô de luto também, mas o meu questionamento é, seria Louro José o primeiro virtual youtuber antes do YouTube? Olha só. Eu acho que cabe a comparação. Eu acho que cabe a comparação. Se você não sabe o que é um virtual youtuber, aí assista ao Rebu Podcast 1. E aí o próprio aí que vos fala, o Vitor, ele... A gente consegue subir um card depois quando a gente lançar o... A gente consegue subir um card. Então... Anotando aqui, ó. Subir card. Clica no card, no card. Sempre quis falar, clica no card aí que vai aparecer em algum lugar na sua tela e faz assim, né? Tenta apontar. O Matheus tem que apontar e atravessar a tela dele e ir até a webcam do Ian, né, velho? Sim. E eu também tô aqui, inclusive, que sempre deixo para me apresentar por último, porque sim, Ian, o seu host. Um pouco confuso, mas aí na batalha, todos os episódios. Galera, hoje a gente tem um episódio diferente aí, um episódio polêmico, eu diria. A gente tem uma pauta, enfim... gostosa. Foi disputado, cara. A gente teve que... Primeiro que a gente deve aí... só uma explicação ao ouvinte, que a gente teve que adiar em uma semana o nosso episódio, né? E no fato da gente ter ficado 3 semanas longe aqui das picapes, muita coisa aconteceu no Brasil, no mundo, nas coisas, mas pensando em tudo isso mesmo, a gente decidiu fazer essa pauta um pouco diferente. Aí...
Aconteceu mais, que eu mais vou- tensa, né? 3 pessoas diferentes saíram da fazenda, cara. 3 semanas, 3 pessoas. Muita coisa aconteceu. Exatamente. Exato. Num Brasil onde o tempo é medido por episódios de reality show, isso é uma eternidade, cara. Exatamente. E a gente não pode deixar passar o fato de que teve uma polêmica na Fazenda aí, porque eles erraram a prova. Eles Voltaram a prova, cara. Você acredita nisso? conseguiram errar a prova e é meio que tudo amarrado, então por consequência já embananou ali a eliminação também, e eles suspenderam a votação no meio do dia. Então, Exato. O Marcos Mion chorou ao vivo, cara. Chorou ao vivo. então o profissionalismo aí da Record, sempre de parabéns. Exato. A gente vendo cada vez mais que você misturar religião com entretenimento dá certo, não é verdade? Com qualquer coisa, né? Sempre dá certo. Cara, quando até Mion chorou, é difícil. Uhum. É realmente difícil. Força aí pro Mion, ouvinte aí do Rebu também, cara. A gente tá junto com você nesse momento. As coisas vão ficar melhor. Aí a gente vai conseguir tirar o Carrelli do programa aí e você vai ser o diretor e o apresentador ao mesmo tempo. O cara apresentando Isso, com nunca- um folizão, né? Só passando ponto pros caras. Muito bom. Muito bom. Mas é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa ou eu posso... Podemos ir para o tema aqui? Tranquilo. Não, manda bala. Hoje a gente vai falar de cultura. Olha só, a gente vai falar da sétima arte. A gente vai falar de um filme, na verdade um documentário, né? Mas que também é um filme. É um filme documentário. Olha só. É um longa-metragem. Uma produção Não sei. audiovisual. Uma produção audiovisual, obrigado, meu amigo do audiovisual. A gente pensou em trazer alguma coisa pra gente falar aqui no Rebu e a gente decidiu falar sobre esse documentário porque, enfim, a gente tinha assistido, eu assisti primeiro que a galera, depois o Matheus também assistiu, aí, enfim, todo mundo assistiu depois e a gente viu que era um doc super... Apesar de ser um pouco antigo, ele é muito, muito atual em muitos sentidos e traz um tema muito, muito doido. E é isso aí, a gente vai falar sobre o documentário Cidadão Boylessen, de 2009. É um documentário brasileiro que não tem nada a ver com Cidadão Kane, apesar do nome, Cidadão Boylessen. Mas é um documentário que vai fazer um perfil de um cara chamado Henning Boylessen, que foi um empresário aí, dinamarquês, mas que morou no Brasil, radicado brasileiro, que foi, enfim, trabalhou no Grupo Ultra e tal, e é envolvido com a ditadura militar aí de uma forma um tanto quanto peculiar, diria assim. Peculiar é uma palavra complicada, né? Pra usar. É que eu não quero já entregar assim logo de cara, mas é isso aí. Fala, você, Matheus, que assistiu também logo de cara e me ajudou no lobby de convencer a galera sobre o que é esse... Por que a gente tá fazendo isso? A gente tá fazendo isso porque é sempre importante a gente lembrar o quanto o empresariado ele tá sempre do lado dessas atrocidades. Com as mãos sujas de sangue, né? Exatamente. Então é sempre bom lembrar que o empresário está com as mãos cheias de sangue. Então a relação que esse cara tem com a ditadura é uma relação promíscua, meu amigo Iá. Não só o empresário, Promíscua porque hoje em dia eu vejo muita gente, assim, quando vai falar mal de empresário, essas coisas, falar tipo, do Jeff Bezos, do, sei lá, da Microsoft. Empresariado brasileiro tem uma história nefasta que a gente vai discutir hoje aqui. Acho que até o momento é bem oportuno, né? Porque a gente teve lá no Chile a Constitucional, né? Que eles resolveram se desvencilhar de todo esse passado da ditadura que eles tiveram lá, que foi muito parecida com a ditadura que a gente teve aqui. Então, como que a gente consegue, né?
trazer uma discussão sobre esse tema, conectando com temas atuais, né, conectando com o que está acontecendo hoje, e ao mesmo tempo trazer uma coisa nova, né? Então, apesar do documentário ser antigo, eu tenho bastante certeza que poucas pessoas conhecem. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Então, acho que é um ponto aí para o ouvinte se perguntar como que era a real dinâmica de poder dentro da ditadura militar. O Doc, ele fala... Você falou uma coisa que é foda, Muri, porque... Assim, eu encontrei esse doc indo atrás especificamente pro podcast, assim, eu tava procurando algum conteúdo que fosse legal e, enfim, numa busca maluca aí, encontrei isso. Não era uma coisa que eu conhecia de antes, assim, e eu não tô querendo pagar de cinéfilo aqui não, mas, tipo, eu gosto de ver filme, eu assisto bastante coisa, gosto de documentário e tal, e me estranhou nunca ter, tipo, ouvido falar desse documentário. Do narrador, né? Obrigado. Não, mas é sério, tipo assim, é doido como, tipo, o Brasil produz muita coisa foda e às vezes a gente nem vê, saca? E, tipo, essa é uma produção brisa, não é tão antiga, cara. 2009, tipo, 2009 eu tava beirando ensino médio aí, tipo, já tava envolvido, assim, sabe? Sei lá. E a temática é super atual, né? Totalmente, cara, totalmente. O Doc, então, ele vai falar sobre a temática, então, é sobre esse cara e é sobre ditadura. E assim, a gente que cresceu no mundo pós-ditadura, ditadura parece uma parada, tipo, ditadura e a pré-história estão em espaços de tempo muito parecidos, sabe? Que é, tipo, aquele passado que a gente não viveu, assim. Super distante. Quando, na verdade, a ditadura é, tipo, cara, anteontem, assim, sabe? É muito próximo Tipo, nossos pais viveram a ditadura, assim, real, de todo mundo aqui, sem exceção, saca? Tipo, ninguém é tão jovem assim que isso não rolou. Então, é uma coisa que afeta ainda muito a nossa geração, e se a gente for pensar, tipo, nas pessoas que compõem a sociedade, que viveram aquilo, ou, né, que participaram daquilo e que estão aí ainda e que fazem parte da nossa sociedade, é muito complicado isso, saca? É tipo... É uma reflexão foda isso. Sim. Você ia falar alguma coisa, Matheus, e eu te cortei? Não, tranquilo. Então eu acho legal a gente tá trazendo esse tema de ditadura um pouco por isso, assim. Porque é uma coisa que a gente... É muito mal resolvida no Brasil, né? Tipo, a Comissão da Verdade foi meio que um grande fiasco. Tipo, o fato do cara ter declarado voto homenageando o Ustra em 2016 prova que a Comissão da Verdade falhou, saca? Tipo, é isso, assim, na minha cabeça. Tipo... Não sei tanto se a Comissão da Verdade, acho que é uma discussão bem mais aquém das minhas capacidades, mas, assim, definitivamente a visão do brasileiro médio com relação à ditadura não mudou, assim. Eu penso nesse sentido, não... Falhou não de punir e tal, falhou de... Como que você vai ter sucesso no Brasil, né? Também pensando assim, o esforço que você tem para esse tipo de coisa não dar certo, principalmente num cenário que o presidente da República adoraria que não desse certo, então é mais difícil mesmo, né, de você ter esse tipo de coisa. E o fato da gente ter o presidente também indica um pouquinho o que é a imagem da ditadura na cabeça das pessoas atualmente, né? O cara, ele acha que tá tudo bem, ele defende, então... Sim, pra muito moleque é um passado épico, onde o Brasil foi uma grande potência e milagre econômico e etc, quando, tipo, na real, nenhuma desses essas fábulas aí se mantém, cara, quando você olha pra, tipo, qualquer livro de história decente. Assim, ou algo tão distante que não tem a possibilidade mais de acontecer, ou que com as características tão absurdas que, putz, hoje em dia não ia mais rolar. E, na verdade, não é bem assim, né? Acho que sempre é um arauto do apocalipse, né? Mas a gente tá muito mais perto disso do que a gente imagina, né? Exato. A gente já tem o nosso próprio cidadão bola assim aí, que é o velho da van, velho. Vocês acham que ele não ia curtir assistir umas torturas aí? Lógico que ia, velho. Mas aí daria pra fazer esse paralelo
nessa situação, muito provavelmente ele teria uma atuação assim. E talvez ele poderia ter os mesmos requintes de crueldade, assim. Exato. Mas fala aí então, Ian, pro ouvinte que tá perdido, faz aí o perfil do nosso colega. Aliás, colega, Vamos lá, eu não então. quero me relacionar com esse tipo de gente, não. Deixa pra lá. Eu já ia começar falando que colega do Muri, mas não é meu. São vocês aqui do podcast. E os nossos Amigo, eu sou só de ouvintes. Jesus Cristo. E dos ouvintes. E dos ouvintes, claro. Dos ouvintes eu sou até amante. Ouvinte, eu louco. entrego meu corpo e alma pra eles. Meu único colega é o goleiro Cássio, velho. O resto eu odeio todo mundo. Pode continuar. Muito bom. Mas então, Henning Boylissen, né? Eu gosto esse documentário. Ele começa com a galera, com um maluco perguntando na rua, assim, porque claramente tem uma rua Henning Boylissen. É lógico que ela fica em São Paulo. E aí tinha um repórter perguntando pra galera, assim, quem que é. E ninguém fazia a menor ideia de quem que é esse cara, até que uma mina responde com, tipo, muita certeza, assim: foi um administrador aqui da região. E aí o cara, pô, legal, como é que você sabe disso? Aí ela, tá escrito ali na placa. E aí tem uma placa, escrito Henning Boylissen, administrador. E é só isso. Quando, na verdade, ele foi muito mais do que isso. E é até triste que ele foi reduzido a apenas administrador naquela placa. Porque ele tinha muitas outras coisas para serem colocadas e até coisas positivas aí. Não tô sendo completamente irônico aqui no que eu tô falando. O cara foi tipo presidente do Grupo Ultra aí ao longo da sua carreira. O cara foi, enfim. Mas enfim, não vou me precipitar. Quem foi esse cara? Eu já falei que ele foi dinamarquês aí. Ele nasceu, né, na Dinamarca em 1916. Como todo bom dinamarquês. Como todo bom dinamarquês, realmente. Ele era filho de um pintor. E é mentira, aqui a gente acha também que se você não nasceu no país e você chegou nesse país, você também pode ser um cidadão, tá? Então, olha, o Rebu Podcast não apoia a xenofobia. Obrigado, importante ponto aí que você colocou. Mas ele é um dinamarquês, no caso, que nasceu na Dinamarca, em 1916. Eu ia pesquisar o signo dele, mas eu não fui atrás. Desculpa, ouvintes. Depois vocês podem pesquisar. É que tem que procurar o horário também, e aí... Não, enfim. que tem que procurar horário? Como assim, cara? Eu queria fazer uma mapa astral do Henning Boylissen. Ele cresceu numa família aí de classe média, morou num CDHU da Dinamarca, num AP de periferia, assim. O pai era pintor e não tem registro de trabalho da mãe, então eu imagino que não trabalhasse, o que não é muito fora do comum em 1916. Ele veio pro Brasil em Aquariano, 22 aquariano, anos. Aquariano. Aí, ó. É isso, matou já o podcast. Ele veio pro Brasil com 22 anos, né? Com uma pequena mesada de 1 milhão de réis no bolso. Casado já, com a filha do cônsul da Dinamarca no Brasil. Enfim, já também graduado, ele estudou na Dinamarca, estudou contabilidade e administração de indústrias. E ele vem para o Brasil, então, antes, no final da década de 30, e casado já, e, enfim, tem uma carreira já, tipo assim, em 1942 ele já tá empregado como chefe de contabilidade na Firestone do Brasil. Então, assim, o cara teve uma carreira razoavelmente rápida aí. Tanto por ser dinamarquês, quanto por ser sogro do cônsul, quanto por ter estudado na Europa, quanto por ter 1 milhão de réis quando chegou no Brasil. Uma série de fatores. Toda a exato. meritocracia envolvida. Provavelmente católico. Com todo o mérito, exatamente. E aí, é isso. Então, em 1942 foi o primeiro emprego dele que a gente tem aqui no Brasil, que ele foi já chefe de contabilidade. E aí, em 1952, ele entrou como assistente do presidente da Ultragás. Em 53 já era diretor e
No final dos anos 60, em 67, ele virou presidente da Ultragás, aí, além de fazer parte do board aí do grupo Ultra, né, que tem já outras várias empresas além da Ultragás. Então, enfim, esse é basicamente um grande resumo, o que estaria no LinkedIn do Hennessy. Então, do Boyle, assim. Eu juntei os dois nomes dele, né? Henning Boylissen. E aí, ele. É o LinkedIn dele porque já tá filtrado todas as paradas meio bad vibe, né? Que eu acho que é o mais. As outras coisas que ele interessante de administrava falar. também, né? Os hobbies dele. Exato, os hobbies, cara. Os hobbies. E assim, por que tem um documentário dele? Porque além dele ser esse grande industrial brasileiro, que todo mundo aí uma pessoa da alta sociedade paulistana, que era mamado regularmente nas colunas sociais aí do Estadão, ele foi um dos principais empresários que ajudou a organizar a OBAN, a Operação Bandeirantes, que foi uma iniciativa aí de unir uma série de polícias e comando do exército e serviço de informação, uma porrada de coisa, para organizar a repressão de um jeito, instrumentalizar isso de um jeito muito mais profissional do que já estava sendo profissionalizado no DOI-CODE. A Operação Bandeirantes é responsável por tipo uma enorme lista de atrocidades. Enfim, muitos dos casos de torturas acontecem dentro da UBAN. A UBAN é quem foi responsabilizada pelo atentado terrorista fake que fizeram numa base militar também, que tentaram fazer isso para tipo, imputar em cima dos militantes e foi, enfim... os caras estão envolvidos em uma porrada de merda. E em nenhum momento eles foram... enfim, não é nem que a anistia perdoou os caras, é tipo assim, a OBAN foi integrada ao DOI-CODE depois, assim. Então, tipo, foi todo um movimento que, tipo, nasceu e continuou existindo, mas surgiu como uma forma de, tipo, empresários financiarem a ditadura, a repressão, principalmente a repressão, financiar as operações militares de guerrilha que estavam sendo feitas para combater a galera que estava, enfim, se voltando contra a ditadura. Não, né? não é exagero dizer que a UBAN é o cérebro por trás da repressão da ditadura. Não é exagero. Sim. Não é exagero porque ela nasceu com esse propósito, de ser o centro de inteligência e de coordenar e fazer uma parada, tipo, instituir tática de guerra pra parar. Então, isso é bem interessante mesmo, porque é uma parada que eles batem bastante numa certa parte lá do documentário, que o que esses caras faziam? Esses caras torturavam para conseguir informação de quem eles conseguiam capturar, né? Os participantes das guerrilhas revolucionárias, né? Contra a ditadura militar, e eles capturavam esse pessoal, né? Encontravam essas pessoas, levavam elas para os porões e torturavam. E uma coisa que eles falam no documentário é que antes da OBAN era uma tortura um pouco amadora, né? Então o cara ia te dar uma paulada, o cara, sei lá, ele ia arrancar sua unha. Eles não tinham médico ainda, né? Os caras, eles queriam, tipo, te fazer sentir dor sem necessariamente ter um método por trás. E a OBAN foi o comando junto com o Exército, Polícia Civil e alguns policiais militares, que foi responsável por estruturar um método de tortura de forma a, entre aspas, conseguir informações mais facilmente e informações melhores a respeito desses movimentos esses movimentos armados contra a ditadura. Né? O que significa não só informações verdadeiras, né? Muitas vezes o que eles estavam atrás também era de confissões falsas também, que acontecia muito, né? É verdade. O que significa na prática, né, é tipo, os caras colocaram mais técnica no que eles faziam, então, tipo, passou a ter médico em sessão de tortura porque os caras não queriam que o cara morresse, mas queriam saber o máximo possível pra, tipo, enfim, até onde eles podiam chegar em cada parada ali. Sim. Tipo, uma parada, enfim. E a parada do método, né, o quanto que eu posso judiar dessa pessoa e de que forma para ela me dar o que eu quero, independente de ser verdade ou não, né? Como o Cachorro falou. E o papel do Boyle, assim, nessa história, não sei nem se eu tô cortando aqui um pouco a discussão, mas ele
ele era muito próximo do pessoal, porque a pintura que fazem dele durante todo o documentário é que ele é um homem de extremos, né? Que é a posição do documentário, que não necessariamente o podcast concorda, mas que ele era um cara que ele era muito bem apessoado, muito simpático, ele era um cara bonito, né? Que isso passa um pouco pelo viés de viralatismo da concepção de beleza brasileira, principalmente naquela época, mas, né? O cara tinha um porte atlético, etc, etc, etc. E Ele era um ex-lutador de boxe. é verdade. Até um ponta esquerda razoável para os padrões da Dinamarca também. Mas o Boylissen, ele se casa, né, com a filha do cônsul. Ele provavelmente, né, ali por causa do bom papo dele, né, por causa de todo esse trâmite que ele tinha, e aí... Bem conectado. Exatamente, e aí ele começa a galgar os degraus do capitalismo. Meritocracia, da meritocracia, Muri. Ô, pera lá. Ele começou a ser puxado pela mão invisível. No topo, né? E ele foi galgando, né, todas essas posições de destaque, e aí ali, quando ele chegou na presidência do grupo Ultra, ele percebeu que ele tinha meios financeiros e meios sociais, não sei de que forma colocar, mas ele tinha o trâmite para fazer a visão dele ser executada, e ele concordava com as políticas do governo militar, que vocês vão se lembrar das aulas de história, que até ali 68, ele, apesar de terem deposto o presidente da época, o João Goulart, ele ainda permitia a expressão popular, né? Ele ainda existia algum nível de democracia no país. E aí, em 68, vem o AI-5, e aí é proibido todo e qualquer tipo de manifestação política que fosse contrária ao governo, falando de grosso modo aqui. Então, passeata na rua parou, não pode mais, porque senão a polícia vai descer o cacete em todo mundo, tipo, igual tem... Não, e tem algumas coisas um pouco estruturais, só, enfim, lembrando rápido aí, sim, porque, tipo, suspende indefinidamente o Congresso Nacional, habeas corpus também tá suspenso, ninguém mais pode entrar com habeas corpus, pode ter prisão de qualquer coisa, em flagrante de qualquer coisa, não tem mais nenhuma... Foda-se, tá preso, depois a gente vê o porquê. Uma coisa legal... Aqui, que a gente está falando muito sobre... e aí os empresários, né, arrumaram uma forma de contribuir financeiramente, e aí o Gabriel falou sobre a parte social e tudo mais, mas a gente tem que lembrar também que, do outro lado, tem a questão logística até, né, que eles conseguiram contribuir. Então, em algum momento ali... o pessoal foi começando a perceber isso dentro do documentário, tá rolando, que em alguns momentos que a polícia ia atrás deles, eles viam que tinha um caminhão da Ultragás por perto. E aí depois eles vão, em alguns momentos, algumas abordagens são feitas com os carros da Folha de São Paulo. Então, assim, não só financeiramente, mas em algum momento ali, até com a parte da logística, você esconder um policial dentro do carro da sua empresa, você está fazendo parte dessa operação, né? Então é um envolvimento, assim, não é só... Não acho que quem dá o dinheiro e quem dá o carro tem diferença de quem é pior. As duas pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa, mas o quão feio a parada fica, né? O tamanho é a safadeza do pessoal. Assim. Quão envolvido eles estão nessa história, né? Exatamente. O Boylissen, especificamente, ele era o grande cara que, apesar dele não contribuir com os montantes mais vultuosos financeiramente, por ele ser esse cara bem apessoado, esse cara que era extrovertido, até tem um cara acho que chama ele de gostoso, né, no documentário. Não, calma. Essa parte não tem como. Essa parte eu anotei. Você falou disso agora, não tem como. Eu tenho até quem falou aqui, porque esse cara é um empresário. Quer ver? Essa frase é muito boa. Enquanto eu tava assistindo o documentário, eu parecia aquele momento da Jojo Todinho falando do café, tá ligado? Na fazenda, velho. Gostoso. Muito bom. Eu juro pra você que é tipo isso, velho. Que o cara tá falando lá, o Boylissen era uma figura boa, agradável,
simpática, falante, extrovertido, gostoso. E aí corta e vai pra outra coisa, assim. E é muito perfeito isso, cara. Parabéns quem montou esse podcast. Esse filme. Parabéns a quem montou esse podcast. Eu tô maluco. O cara tá se dando um parabéns. Domingo, galera. Desculpa. Ainda bem que é feriado amanhã. E assim, puxando um pouquinho do chat, falando sobre esse apoio e tudo mais, apoio institucional às dinâmicas da ditadura é 100% a cara do Brasil. Foi um pouco por isso que a gente quis trazer também, porque hoje a gente não tem um aparato repressor, mas a gente tem empresas envolvidas, de certa forma, com várias coisas. Então, no final das contas, mesmo sendo... fica um pouco mais marcado, tem esses acontecimentos, foi no meio da ditadura militar e tudo mais, mas a gente ainda tem, essas empresas ainda existem, a Ultragaz ainda está aí, ela ainda teve envolvimento, então o quanto ela está próxima do governo Bolsonaro, nem todo mundo é o velho da van que fica fazendo palhaçada e tudo mais, então quem realmente está preocupado ali com o interesse não necessariamente está postando foto, fazendo apoio financeiro é muita coisa, né? Sim. Não, e esse é um ponto importante, porque a própria... a forma como a gente aprende história, e mesmo quando a gente vai estudar de uma forma mais crítica, tipo assim, o que a gente vê na universidade, por exemplo, a importância do empresariado nesse momento do Brasil, né, durante a ditadura, é sempre uma coisa que é muito jogada para segundo plano, assim, saca? Tipo... E quando na real é uma coisa de extrema importância, assim, saca? Por um certo... Não só por essa questão do financiamento financeiro e logístico em dados momentos aí, principalmente por conta da UBAN e todo esse lance com o Boyerson, mas o financiamento moral, saca? Tipo assim, a fiança que a galera tava pagando pra esses caras, saca? Tipo assim, o apoio que esses caras estavam... Porque você legitimiza a parada. Exatamente. Exato. O contexto todo nasce dessa ameaça do comunismo implantar, de revolta com a ditadura do comunismo, do proletariado. Contra a liberdade, né? Sempre contra a liberdade. Tem um cara que fala uma porra, eu anotei até, tipo o Estado não sei o que do João Goulart, tá ligado? Que os caras tinham medo que fosse instituído, assim. E tipo, é surreal você pensar isso, assim, porque, cara, se você olha as forças da época, tipo, a gente não tava prestes a ter uma grande revolução cubana no Brasil, assim, e eu gostaria muito. Eu gostaria muito. Os caras se incomodaram com isso. A gente tava com medo disso. O que tava iminente era isso: ter uma reforma agrária, ter a porra de um salário mínimo, implantar tá ligado? Um bagulho, um imposto de herança, uma porra mas assim. Aí era já é isso. Comunismo, já. Tudo isso aí já é comunismo. Imposto de herança é coisa de liberal. Aqui no Brasil é tudo coisa de comunista, amigo. Mas o que eu acho interessante disso também é o quanto essa imagem do empresário bem apessoado e boa pessoa é o mesmo conceito do político de estimação, é o empresário de estimação. Isso aí é muito perigoso, por isso que eu acho absurdo ficar com essa ideia que você falando do velho da van, porque ele é muito legal, ele é simpático, ele dá emprego pras pessoas e não sei o quê. É a mesma coisa, mano. Esse cara que é muito legal, muito bem apessoado, dá emprego pras pessoas, na hora que o público, que a mídia vira as costas, ele tá vendo as pessoas serem torturadas, ele tá financiando as pessoas serem torturadas, entendeu? Exatamente. E as pessoas têm em mente. Eu não tô nem falando que o cara é mau, não é isso. Não é esse o ponto. O ponto é, o capital não tem moral, o capital quer lucro. E as pessoas esquecem disso. Essa imagem é só mais uma forma de venda deles, cara. Não tem. Sim. Não existe essa do cara bem apessoado. Não, cara. O cara quer o lucro. E, Vitor, a gente. É necessário para ter o lucro.
a gente inverte, aí eles acabam invertendo muito a situação, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa imagem do empresário que batalha, o coitado, porque é muito difícil ser empresário no Brasil, etc. A gente conhece toda a narrativa, e aí você fala, quando você fala, o empresário ele gera empregos, você inverte toda a situação. É como se, olha, a gente precisa muito da existência do empresário porque ele está gerando empregos. Não, não é assim que funciona, Ele né? tá E você fazendo um favor. Não é. exato, é como se a pessoa está fazendo um favor, deixando você participar da empresa dela. Não, de forma nenhuma, essa pessoa não ia conseguir fazer. O velho da van, ele não deve conseguir passar uma compra no caixa da loja O dele. velho do Havan não deve conseguir passar uma vassoura no chão. Vamos ver se ele Já faz monta uns um sofá. 25 Não anos. monta um sofá. Então, assim, não adianta falar, não é bonzinho. E a mesma coisa rola quando as pessoas falam do perigo do Luciano Huck ser presidente e tudo mais. A gente compra a ideia do empresário e muitas vezes essa pessoa é eleita porque ela sabe administrar uma empresa, logo ela vai saber administrar uma cidade, ou ela já tem dinheiro, então ela não vai roubar. O que não tem é uma ideia imbecil, né? Não tem lógica. Cara, esses pontos aí que você levantou é doido, porque são duas coisas que, tipo, não é só aqui no Brasil, tá? Uma delas eu acho que é bem forte aqui no Brasil, mas é geral isso, assim, no mundo. Que uma delas é essa tendência de acreditar que a iniciativa privada faz as coisas melhor do que o Estado, num geral. Então, tipo assim, o fato do cara ser empresário, ele tá validado na iniciativa privada, saca? Tipo assim, os interesses das empresas, da iniciativa privada são legítimos e são... Então, tipo, vem toda uma parada que, tipo, aquilo é intrinsecamente melhor do que o que vem do Estado, saca? E a outra coisa que é essa parada de que achar que a administração privada e a administração pública é a mesma coisa. E não é. É completamente diferente. E, tipo, a gente viu isso nos Estados Unidos pra caralho com o Trump. A galera, tipo, apoiando a campanha dele pra caralho com os argumentos do tipo, não, mas ele é um empresário de sucesso. Tipo, mano, e daí, velho? Tá quebrado, mas tudo bem. E daí, o Paulo Guedes também, não é? Presidente do Safra lá, você pode falar que ele ganha muito mais dinheiro do que eu. Você pode eu trabalho em corporação também. Pode falar que é um empresário de mais sucesso. Mas, quanto... Mas você daria sua mesada na mão do Paulo Guedes pra ele administrar? Não, eu não daria. E essa história de empresa do privado melhor que o público é um absurdo, cara. É só você olhar. Olha o nosso amigo aí que nós falamos de alguns episódios atrás também, o Elon Musk, mano. Tá tentando fazer uma coisa que o Estado Soviético fez 40 anos atrás. Filho da puta não consegue, entendeu? Então, não vem com essa história de que o privado melhor que o público, que não existe, não tem cabimento nenhum isso. Mano, e assim, aí, já que a gente entrou nesse ponto, só um leve pezinho fora aí, parabéns pro Chile, que se livrou da maldição que foi conjurada em cima deles aí pelo Paulo Guedes e seus amigos. Na forma daquela constituição neoliberal que privatizava a água. Nossa, é absurdo, né, velho? É o único país do mundo que tem água privatizada. Parabéns pra esse país que tem, tipo, pra essa constituição, desculpa, o Chile é da hora. Pra essa constituição que conseguiu fazer os caras terem um sistema previdenciário mais bizarramente escroto e furado do mundo. É sensacional. Parabéns. Mas agora parabéns não irônico pros chilenos que se livraram disso de verdade. Boa sorte fazendo uma nova constituição. Onde a água não é privatizada. Então, e aí, só pra gente voltar a traçar o perfil do cidadão Boylissen, ele, apesar dele não contribuir com os investimentos mais vultuosos, né, a parada, ele era o organizador, por ele ter todo esse... Essa conexão, né, com a galera, tipo, conhecer os outros empresários, era, tipo, envolvido e tal. Então, ele conseguia trazer investimentos pra Operação Bandeirante. Então, mesmo no próprio documentário, eles citam algumas montadoras que participavam desse esquema, né? Acho que é o nome mais certo, é esquema, porque é uma organização praticamente criminosa, assim, né? Que eles... então, Ford, GM,
Camargo Correia também foram empresas que, no documentário ele cita que foram de vital importância para o desenvolvimento dessa Operação Bandeirante. E aí começou-se, né, na cidade de São Paulo, era um lugar de efervescência política, né, onde o AI-5 bateu mais forte, porque era ainda o lugar onde havia manifestações políticas públicas e etc. E aí a Operação Bandeirante começa a rastrear essas pessoas, né, que participavam de movimentos contrários ao governo e capturar e torturar e eventualmente matar. E o que diferencia, né, o Boylissen dos demais empresários da época que também financiavam, além de toda essa questão do suporte logístico que o Matheus comentou, ele tinha uma virtude sádica, cara. Ele tinha um lado sádico dele, que ele gostava de presenciar as sessões de tortura. Ele gostava de saber se o dinheiro que ele estava colocando no negócio era bem investido. E além disso, ele foi atrás de ferramentas mais sofisticadas para que a tortura fosse, entre aspas, melhor empregada. Então, pensando pelo lado ali das guerrilhas, né, o pessoal começava a perceber que sempre que eles eram capturados existia, né, esses caminhões da Ultragás, sempre tinha alguma coisa envolvendo esses caras, era uma coisa muito suspeita, e os militantes que eventualmente eram capturados e liberados, eles relatam terem visto o cara, que era um cara famoso, né, um cara conhecido, membro da alta sociedade paulistana. Tava nos jornais, tava no vídeo institucional da Ultragás, tava nas propagandas, ele tipo assim, ele não era um cara famosão, mas ele ele era uma pessoa pública, era tipo o presidente do bagulho, enfim. Tipo o velho da van, velho. Não, eu acho que ele era um pouco menos esculachado que o velho da van. Menos mas ele era, mas acho que tão famoso. Mas era famoso, sim. Eu acho, né? Não vivi nessa época pra saber se ele era o velho da van. Mas pode falar, desculpa te interromper, Muri. Não, e aí... não, imagina, pelo amor de Deus, você é o host dessa porra aqui. Mas o cara, ele então, né, dentro dessa capacidade sádica dele, acompanhava as torturas, que já por si só é uma parada bizarra, considerando que ele patrocinou a forma mais eficaz de você extrair as informações das pessoas, e, além de tudo, ele foi atrás, cara, de instrumentos de tortura, importou uma máquina dos Estados Unidos, que foi batizada, inclusive, de Pianola Boylissen, ou seja, o cara tem um instrumento de tortura atribuído ao nome dele, que era basicamente uma máquina, uma bateria de algum tipo, conectada a um piano, um teclado eletrônico, que conforme você ia tocando as notas ali daquele teclado, você ia desferindo diferentes graus de choques elétricos sobre, né, aquela pessoa que estava lá sendo torturada. Então, assim, o cara, ele é psicopata, né? Vamos usar a palavra correta. Aqui. O cara é completamente psicopata, mano. Tem uma máquina de tortura com o nome dele, velho. Como assim, mano? Exatamente. Eu não tenho embasamento nenhum pra falar o que eu vou falar, mas não duvido nada dele ser nazista, velho. O cara veio de Dinamarca. Dinamarquês, né? Branquelão. Anticomunista pra caralho, super idealista, pá. Conheço. Então. E aí, só pra gente fechar o perfil do cara, pra gente poder retomar a discussão mais aberta, o que acontece é que esse cara, ele é reconhecido, né, pelos militantes que eventualmente são soltos, e aí a MRT e a ALN, né, eu esqueci as siglas, a ALN é a Aliança da Libertação Nacional, a MRT eu não lembro agora, mas são dois órgãos de guerrilha que eles começam a se atentar à movimentação do cara, e que em uma escalada, né, além dos sequestros e de assaltos a banco que essas milícias, né, esses movimentos guerrilheiros faziam, eles então julgam que o cara, ele precisa ser punido pelos crimes dele. Então a parada tem uma hora que o cara fala uma parada que eu acho
Importante que ele fala que, tipo assim, a gente tipo, a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa com os figurões, tá ligado? Porque, tipo, na real, quem morria era o soldado, o guardinha que tava lá na hora que ia rolar alguma coisa, enquanto os caras que, tipo, estavam financiando a parada, ordenando que a galera fosse morta e torturando todo mundo, tava indo, mano, frequentar o samba à noite em São Paulo, suave, como se nada tivesse rolando, tá ligado? E aí eles fazem essa brisa. Mas é só porque tem essa fala do cara, né? Um dos caras da LN, inclusive, que ele fala nessa linha, assim, tipo, a gente percebeu que tava na hora dos figurões pagarem e tal. E é muito louco porque eles não... É óbvio que eles falam em matar o cara, mas eles não usam a parada, tipo, assassinar, né? Eles usam, tipo, justiçar o cara. Eu acho isso brisa. Exatamente, ele foi decidido, né, entre a alta hierarquia lá da ALN e da MRT que o Boyle, sim, ele deveria ser justiçado, exatamente. E... Por uma ordem direta do Carlos Lamarca. Exatamente. Tem um bilhete, eu acho legal que eles mostram um bilhete com alguns nomes, né? E aí o nome dele tá logo em primeiro, com um xizinho assim do lado. Cara. Para levantar aí esses nomes. E ele foi Sim, levantado. velho. Exatamente. Como o comunista não brinca em serviço, os caras viram... Não, como os caras levantaram e viram umas paradas muito tensas desse cara, falaram, pô, acho que esse aí é o melhor alvo mesmo. Exatamente. E aqui, assim, é legal, umas coisas que a gente não citou sobre o tamanho de você matar essa pessoa. Esse cara, ele fundou o CIE. Esse cara tá envolvido nos primórdios da Fiesp, então, assim, é um dos figurões mesmo, é uma pessoa que vale a pena ir atrás, e ele deixava tudo mais fácil, né, porque aí em alguns momentos a gente tem no documentário as pessoas próximas dele falando que ofereciam, a própria polícia oferecia uma proteção e tudo mais, mas ele não, batia no peito, era ele mesmo e tudo mais, e deixou tudo mais fácil, né? Histórico de atleta, andava armado. Ele facilitou. Esse quadro, esse enquadramento que eles fazem é genial, porque assim, para ele era meio que uma disputa ideológica e ele não podia, apesar de ele financiar uma máquina que fazia isso, entre aspas, profissionalmente, né? Ele não podia fazer uso dessa máquina porque ele era, por ele mesmo, um agente também disso, né? E ele tinha, de certa forma, que se garantir. E aí, né, os caras, sabendo que ele não tinha nenhum tipo de proteção, fazendo acompanhamento da movimentação dele, encontraram um dia, o cara, né, marcaram um dia para ele ser justiçado, e aí, de fato, né, com 2 carros, fecharam ele enquanto ele saía de sua casa na Alameda Água Branca. Acho que é Água Branca, não é? Enfim, próximo da região ali da Avenida Paulista. E executaram o cara com 19 tiros. Que eu acho que foi... dúvida, né? Eu acho que foi pouco, entendeu? Eu acho que foi pouco porque o cara tem um instrumento de tortura batizado no nome dele. Então, o cara, ele tinha pistola no carro, né? Ele estava, de certa forma, preparado para aquilo, só que uma pistola contra uma metralhadora normalmente não é uma disputa muito justa. Então, o carro dele foi fechado, ele tentou sair correndo. Nisso que ele saiu correndo, a galera já começou a disparar, ele caiu no chão, e aí o senhor Carlos Eugênio da Paz, que era o alfa da operação, como ele mesmo diz, ou seja, aquele que era incumbido em ter certeza que o trabalho tinha sido feito, ele saiu do seu carro e disparou mais alguns tiros diretamente na cabeça do corpo caído de Henning Boylan, para ter certeza que não ia voltar mais e que ia chegar no inferno completamente. Senhor Carlos da Paz, mandou bem. Exatamente. Eu inclusive fiz um personagem no Grindown hoje em homenagem a esse cara, usando o nome Clemente, que era o codinome desse cara na LN. Da hora. Exato. E por que era Clemente? Porque ele era incumbido de dar o tiro de misericórdia, na verdade. Na verdade, era por causa de um jogador de futebol, mas tudo bem. Vamos pensar que era por causa disso aí. Sim. E aí, uma última coisa sobre
sobre o fim, né? Que ele fala muito, mostra várias vezes como foi veiculado, né? As notícias, e é o que a gente está esperando, né? Então, um empresário, o grande empresário brasileiro vítima do terror, eles falam muito sobre o terror e tudo mais, e aí ele foi baleado enquanto estava correndo, foi atingido pelas costas, né? Então, na verdade, o que ficou ali nas notícias é que o coitado mesmo, ele foi, em momento nenhum ali, pelo que a gente viu, foi levantado essas informações, acho que elas não eram públicas assim, e a verdade ela é bem relativa nesses momentos, né? Então saiu ali como um evento comovente, né? O velório dele, tudo mais, coitado. E hoje é nome de É rua. comovente porque era gringo. É comovente exatamente. porque era o dinamarquês, presidente da Ultragás, essas porra. E porque assim, se tomar tiro nas costas de metralhadora, todo mundo toma. Porque imagina, você ouve o tiro de metralhadora, você faz o quê? Você sai correndo. É óbvio que você vai tomar tiro nas costas, mano. Não existe isso. Mas aí tem que... É absurdo. É o dinamarquês, né? Empresário, o cara é branco. Então aí teve a comoção, né? Um velório bonito. Sim. Não, diz aí, Muri. Não, e que se imagina, se nem hoje a gente sabe exatamente do envolvimento, né, do empresariado com a ditadura, na época, assim, salvo o pessoal 100% abafado. Não, salvo o pessoal que estava combatendo isso ativamente, ninguém sabia, né? Não existia mídia para divulgar esse tipo de coisa. Então... E a mídia era parte, né? A galera dos jornais fazia parte. Uhum. Então, a tipo, mídia quem vai divulgar? Defendia que o cara tinha sido assassinado pelo terror e etc. E, né, é um sintoma, né, de uma ditadura onde você não sabe nada que está acontecendo. E no caso do Brasil, a gente não sabe direito o que aconteceu até hoje, porque a Comissão da Verdade, apesar dela ter sido extremamente... ter elucidado várias coisas que estavam sumidas, inclusive um dos acho que isso até é para enganchar outro tópico, mas enfim, dos envolvidos no justiçamento do cara, ele estava lá na vala comum de Perus, né? Foi encontrado a ossada dele lá em Perus. Então, assim, se engana você de pensar que não houve uma represália da ditadura com os grupos revolucionários, né? Acho que só na sequência ali nos dias seguintes da morte do Boylissen, teve uns 3 ou 4 ali que já foram sumariamente executados pela ditadura e mais alguns que vieram nos meses depois, né? Uhum. Sim, os caras, eles falam isso mesmo, que logo em seguida eles, tipo, eu acho que é coisa de 10 caras, assim, que, tipo, eles ou prendem e matam, tipo, mas é bizarro, assim. E aí entra naquele ponto, né, tipo, cara, você não pode equiparar a violência, tipo, da galera que tá ali, mano, respondendo à repressão com a violência do Estado, saca? Uhum. Tipo, são duas coisas completamente diferentes. E, tipo, a gente teve processos ditatoriais em vários lugares da América Latina, em vários... Todos eles tiveram algum tipo de julgamento depois que isso aconteceu, mas só no Brasil a gente teve uma anistia que perdoou todo mundo, inclusive os militares, tipo, foda-se, passou pano pra geral, assim. Em todos os lugares... Inclusive muitos desses militares aparecem no documentário, né? Inclusive, muitos desses militares são políticos hoje em dia até. Então, tipo, hoje em dia é foda. E enquanto, via de regra, quando tem uma parada dessa, você tem punição pra galera do Estado e você tem anistia perdoando a galera que tava participando os guerrilheiros e tal, né? Porque, enfim, entende-se que é uma situação um pouco desequilibrada ali pra você julgar na mesma régua. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é um caso muito peculiar. É foda. É diferente. Você vai falar alguma coisa? Eu não. Não, tudo bem. É que você... cansado dessa merda. Vai tomar no cu, velho. País de merda. Cara. O próprio Roger do Ultraje agora aqui no podcast falando com a gente. O Muri ia falar pra galera ler teoria, velho. Ler Marx.
Então, o Marcos ele levantou um ponto interessante, que em outras ditaduras, né, o empresariado ele banca isso, né, que é voltando aquele papo que a gente estava tendo no começo, que é, o Pachurro colocou muito bem, o capital ele está a serviço do próprio capital, ele está buscando o lucro. Se a forma de você alcançar isso é financiando uma guerra, financiando uma ditadura, qual que é o problema? Não existe moral para o capital. Cara, o grande ponto é acreditar que o fascismo é uma corrente política, é uma terceira corrente política diferente das coisas que a gente já tinha. Uhum. O fascismo, ele é uma resposta do capitalismo pra necessidade de retomar o poder em alguma situação, cara. O fascismo ele não existe, o fascismo não combate o liberalismo, não combate o capitalismo, ele coexiste com as duas coisas. Ele é uma ferramenta do liberalismo manter o poder, tá ligado? É isso. Exato. Foi isso na Europa, foi isso aqui, e assim, quando você pra ver o Doc... juntando, mostrando, enquadrando muito esse ponto, aqui no Brasil é exatamente isso, é o empresariado financiando a galera por medo de perder perder seus monopólios, tá ligado? Tem um tweet que ficou famoso há um tempo já, mas vive reaparecendo essa porra na minha tele, que é uma mina falando, tipo, uma mina chinesa falando, tipo, minha avó era dona tinha o monopólio de todos os ovos na China e veio a revolução, não sei o que lá, e tipo, contando meio triste, assim, e a galera, olha só como a galera destruiu a família. Irmão! Tá ligado? Porra, velho! Que bom, né? Tipo, é isso, assim. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil continua essa fábula, mano. Tipo, os caras não é que o industrial brasileiro, o empresariado brasileiro passou pano pra ditadura, como, tipo, normalmente costuma ser contado, tá ligado? Foi conivente com a ditadura. Não, Foi iludido, brother. né? Não, brother! Cara, Ele quis a parada, ele foi lá e financiou o bagulho, ele, tipo, investiu naquilo mesmo, assim, tipo, era importante pra ele aquilo, saca? E, tipo, é isso. Como lembrou aqui o Marcos nos comentários, cara. Na Itália, quem bancou Mussolini foi o empresariado liberal. Na Alemanha, quem bancou as corporações foi o empresariado. Quem bancou o nazismo foi as corporações liberais. É isso, cara. E aí, a gente tem que pensar nisso hoje. Então, cara, porque isso tudo parece muito distante, né? Porque, nossa, hoje a gente tem a internet, hoje os empresários são mais legais, e na verdade não. Se a gente estivesse em um momento parecido, a gente ia ter o mesmo tipo de financiamento, que, na verdade, ainda ocorre de uma forma diferente. E o Zuckerberg com as paradas de postagem lá com as paradas de postagem do Trump. E o dinheiro muito provavelmente ia sair do nosso bolso, porque quando a gente fala do empresário, aqui a gente está falando, cara, são empresas muito grandes, são empresas do meio da energia, da alimentação, do transporte, da construção civil, que são coisas que são estruturais para a sociedade. Então, esse pessoal, além deles terem muito dinheiro, eles controlam coisas muito importantes, e a gente... mas a lei... Não, é bem diferente, assim. Não só o pessoal é conivente, como eles são operadores da parada. Exatamente. Sim. O próprio... E são os maiores beneficiários, tá ligado? Sim, por isso que eles são... financiam. Exato. O próprio velho da van, desculpa a empolgação aqui, mas o próprio velho da van, o cara, ele tem inquérito contra ele falando que o cara ajudou a financiar toda a parada das fake news durante a eleição do Bolsonaro. Assim, exatamente. Esses caras, eles ainda hoje, apesar da gente ter, vou colocar aqui entre aspas, né, porque é entre aspas, a gente ter uma estrutura democrática vigente no país, eles atuam de forma a burlar esse sistema e fazer a manutenção do capital na posição de poder político, entendeu? De controle político. E, cara, a gente como país, a gente não conseguiu nem lidar com as nossas questões de 40 anos atrás, 40 não, né, 80 anos atrás, na ditadura. Então, assim, como que a gente... Caralho, eu tô ruim de matemática, peraí. 60 anos, amigo. Faz um tempinho. Lá, o clipe, 60. esse é o clipe que vai pro
Pra divulgar depois. Mas assim, Não, mas esse ponto que você levantou é real, porque assim, a gente vê as bandeiras que foram levantadas ali pra, tipo, não só esse rolê, tipo, o rolê todo da ditadura, saca? As bandeiras de defender democracia, liberdade, justiça, família, blá blá blá. Cara, é o mesmo papinho que a gente tá vendo agora, saca? Tipo, o quão diferente é 64 de 2018, assim, saca? E o empresariado tá aí pra provar que é bem parecido, tá ligado? Exatamente. O nosso Renan Boylissen brasileiro aí, careca, o Júlio da Fazenda Cocoricó brasileiro, tá ligado? Botando a grana, fazendo todo. E fazendo lobby, tá ligado? Da parada. Tipo assim, enquanto o Boylissen fazia o lobby aí entre os outros empresários, o cara faz tipo. Ele é o garoto propaganda, assim. Ele é o. É bizarro, saca? E tipo, ele não é o único, assim. A gente tem vários empresários aí, o cara da Madeiro também, do Madeiro também, que ficou famoso por falar umas bosta. O Brasil. O Justus O também. Justo. Faz qualquer coisa, a galera já bate palminha, mano. O Ike Batista, mano. É botafoguense. Puta, esse cara é legal. Botafoguense tem que ser legal, mano. Pô, mano, como assim? Mas, cara, nada disso aqui é à toa, assim, essa narrativa, as pessoas pensarem isso, tem um objetivo muito claro, que é, você precisa, dentro do capitalismo, admirar o empresário para você querer ser o empresário. Exato. Por isso que quando acontece esses momentos no documentário e começam a contar as atrocidades e tudo mais, as pessoas falam muito sobre um lado negro, uma coisa que as pessoas não imaginavam, uma coisa assim, meu Deus, a outra face. E, na verdade, não é uma outra face, é a mesma face, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso antes de começar, mas não tem uma diferenciação aqui. É a mesma pessoa, é que dependendo do interesse dela ali, ela vai ter ações diferentes. Se a situação começar a apertar, pode esquecer aquela propaganda bonitinha daquela empresa que você gosta. Ainda são essas pessoas, assim, por mais que a gente tenha, às vezes, a propaganda da Ultragás devia ser linda, devia ser maravilhosa, mas enquanto isso, o presidente ele estava lá assistindo as torturas. Então, não sei o quão diferente a gente estaria, não, na verdade. Exato. Esse discurso de um lado negro, cara, é muito perigoso, porque ele pinta a coisa como uma exceção, como, o cara é um psicopata, é sei lá, um serial killer. Nem todo empresário, né? Nem todo empresário. Nem todo empresário é assim, entendeu? Ele é diferenciado, ele tinha maldade dentro dele, não sei o quê. Mas, cara, não. Esse é o aspecto real do capital, velho. Ele é frio e calculista desse jeito, cara. Não é o cara, tá ligado? É o jogo, velho. Essa é a real. Cara, tem um personagem, pra fazer um paradoxo meio bizarro, assim, mas aquele filme Kingsman, né? Tem o personagem do Samuel L. Jackson, que ele é um magnata da tecnologia, sei lá, um foda das telecomunicações, e aí ele meio que é o vilão do filme, aí, tomando spoiler, foda-se vocês, mas ele meio que é o vilãozão do filme, e ele na maluquice de super vilão dele, né, que é muito ampliada pelo filme, mas ele acha que tem que morrer uma parte da galera, né, para que o mundo continue existindo de uma forma saudável, etc. E aí ele financia isso, ele arquiteta tudo isso, só que na hora de ver o resultado, de ver as pessoas se matando, cabeça explodindo e os caralho, ele não quer ver, ele tem nojo de sangue. Ele passa mal, né? Ele passa mal. Então, assim, o Boylissen, beleza, ele era um cara sádico, ele gostava de assistir tortura, ele comprou um instrumento de tortura para ajudar o pessoal a torturar, né, aquelas pessoas que tinham sido capturadas. Mas, pô, até que ponto que essa face do capitalismo não é só a face do dinheiro? Porque, cara, dinheiro por dinheiro, o cara tá dando, ele não vê para onde que vai, entendeu? Só que ele sabe que vai ser usado para um fim escuso, né? Só que se ele não vê e beneficiar os negócios dele, cara, não precisa ser um Boylissen para ser um psicopata, entendeu? E pro outro lado, aí o que ele vai lá e faz passou uma moto por aí, mas aí o que ele vai lá e faz? Ele
doa uma cesta básica, aí ele tira foto com uma criança pequena, ajuda, faz uma doação para o hospital, e aí isso, putz, é uma atitude boa, então essa é uma pessoa boa, então tá tudo certo. Só que a gente erra muito em colocar essa existência de bem e mal, né? Não existe o bem e o mal aqui, a gente existe dois grupos de pessoas. Normalmente a gente chama isso de classe, mas a gente tem dois grupos de pessoas. Um normalmente odeia o outro. Então não tem bem e mal. Se um lado está se sentindo ameaçado, é isso que ele faz. Então, se a gente tem tortura e se a gente tem pessoas financiando, é só por isso. Não, a gente não precisa nem chegar nesse ponto, é do bem ou é do mal. Isso não existe. Essa pessoa ela vai defender essa posição. Como diria Lord Voldemort, não existe o bem e o mal, só existe o poder. Não, e os caras ficam, tipo, com essa porra de. Ai, meu Deus, duas caras. Ai, a maldade dentro dele. Só porque o cara assistia tortura. E beleza, tudo bem. Tudo bem, vou dar isso pra você. O cara era malucão, sádico, gostava de ver as torturas. Mas isso não muda nada do resto, tá ligado? E, tipo, do mesmo jeito que podia ter um documentário do Boyleson, podia ter um documentário de vários outros empresários mostrando que os caras patrocinaram, tá ligado? E só não tem porque ninguém fica, tipo, tão em choque assim pra fazer o documentário. Porque o problema não é o cara financiar a Obama, financiar a ditadura, a repressão, a porra toda. O problema é o cara assistir a tortura junto, tá ligado? É isso que é o que choca. E tipo, foda-se se o cara assiste ou não, tá ligado? Isso é o de menos, isso é o menos importante, tá ligado? Exato. A fita é que o cara que tá lá, o cara do Estadão que emprestou a van pro maluco usar e nunca botou o pé dentro do doicode na vida dele. Foda-se, ele sabe o que ele tá fazendo, tá ligado? Exatamente. E é isso, velho. E essa é a questão. E isso não tem dois lados, isso não tem duas caras. Isso é uma cara só, é exatamente o que tu falou, Matheus. É tipo, é isso, saca? E o Boyleson ainda mais, os caras ainda puxam muito que, tipo, ele era super idealista e tal, defendia super as suas crenças e não sei o que lá. E as que eu quero as crenças do cara, ele era anticomunista pra caralho, era isso, essa era a grande crença dele, que ele defendia pra caralho. Matar uma galera, né, velho? Que eu queria ver o Brasil livre do comunista. Pô, do comunismo. Comunista, muito bom. O cara é o light do Death Note. Pô, a crença que tem que matar uma galera, vai tomar no cu, né? A crença do cara é o lucro como de todos os capitalistas, cara. Como, novamente, citando aqui os nossos ouvintes e o Marcos, é a face da caridade neoliberal. É a ideia de fazer o contraponto moral para justificar a imoralidade do capitalismo. É isso, cara. É isso. Fazendo um paralelo... é um gênio. Um abraço pro Marcos. É isso mesmo. Fazendo o paralelo novamente com filmes, cara, é igual você virar pra mim e falar que o Nicolas Cage no Senhor das Armas tá suave lá vendendo as armas. Ah, o cara só vende arma, o cara, coitado, ele não faz nada de mal pra ninguém, só vende arma. Mas só isso, né? Mas, Vitor, se não tivesse essa necessidade de criar na cabeça das pessoas que não, mas a pessoa ela vai imaginar e ela vai parar de fazer e tudo mais, esse filme nem existiria, porque no mundo real, o filme do Senhor das Armas não existe. O cara simplesmente ele vai continuar fazendo, porque ele sabe que isso está rolando, mas ele está ganhando dinheiro. E qual que é o raciocínio? Se não rolar, se ele não fizer, tem outra pessoa para fazer. Então, esse é o capitalismo. Por que ele não vai continuar fazendo? Pelo menos o dinheiro vai pro bolso dele. E aí, bom. E o final do filme, né? O final Exatamente. Mas é isso, cara. E o Nicolas Cage voltando aí todo episódio. Tem que mencionar o Nicolas Cage uma vez. Tem no cartão aqui, né? O bingo do Rebu. Quem fizer o bingo do Rebu aí tem que pôr o Nicolas Cage. Tem que tomar um shot, velho. A gente menciona o Nicolas Cage, tem que tomar um shot. Nossa. Eu tô aqui, ó, tomando o meu shot aqui. Uma jarra de gin tônica. Ainda tem, galera. Tá em pé aqui. Mas ó, eu acho que, assim, a gente já deu aí quase 1h30 de cast. Acho que a gente falou bastante. Assistam, quem não assistiu. Eu acho que... Tem no YouTube. Vai fazer muito sentido. Você pode até voltar e ouvir de novo depois que a gente vai colocar aí no canal, mesmo. No Spotify. Tem tudo, tem pouco. É bom, ele tem de graça no YouTube esse documentário. É super tranquilo de assistir. Tipo, ele enfim, uma produção da hora, assim, não é. Uma hora e pouquinho só, 1h20. Rapidinho. Sim. E vale muito a pena. Assistam realmente, aí reforçando o que a gente falou, assistam. É importante. Lá no Rebu também o link.
pra você poder... A gente vai postar também, pra você poder xingar empresário também com mais propriedade, também é bom ter Você essas tá referências aí, lembrar desses momentos. Se você tá assistindo o podcast depois da live, comenta aí o que você achou depois que você assistiu. A gente tá certo ou a gente é um bando de comunistas safado que tem que morrer? Diz aí. Se for aí, com certeza comenta, velho. Comenta aí. Aí a gente vai resolver essa situação, não tem problema. Não, eu já queria até aproveitar que você falou isso aí, porque eu fui atrás da crítica desse documentário, né? Enquanto eu tava fazendo a pesquisa pra pauta, fui atrás disso. E assim, num geral, o que eu li, a galera dá uma nota medíocre e critica o documentário de ser parcial, ou de tipo, não tem como saber, porque os caras só pegam vários relatos das pessoas e juntam lá, e é um grande retalho de coisas e blá blá blá. Como saber? Eles só pegaram um monte de testemunha, tá ligado? É impossível saber. Cara, sim, não, você acha que eu tô exagerando? Eu separei uns quotes aqui, será que eu... Aqui, ó, Henning Boylesin pode até ser o maior escroto do mundo, mas é muito injusto, ou no mínimo parcial, reduzir a sua figura desse jeito. E o jeito que ele é reduzido, você tem que assistir o documentário, mas é assim, é como um grande empresário que veio da Dinamarca, nem pesa muito no fato dele ser tipo sogro do cônsul, fala um pouco do fato dele ter 2 famílias, que a gente nem falou aqui, tá? A gente poupou isso dele, mas ele tinha 2 famílias. A gente poupou também ele do fato que quando ele era uma criança de 10 anos de idade, todos os amiguinhos dele lá estavam sendo punidos por sei lá o que eles fizeram de errado, e o maluco ficou se gargalhando da punição alheia a ponto de que as professoras ficaram preocupadas e escreveram uma carta pra mãe dele. Tipo, eu acho que isso aí é um sinal um pouco preocupante. Mas isso aí já faz parte da narrativa, isso já faz parte da narrativa do cara que era bom e virou ruim e tudo mais. Não, porque quando ele era criança, apesar dele ter gostado, ele ainda não era empresário, então ele ainda não era uma pessoa ruim. Ele tava tudo bem, ele ficou, se fuderam, tudo certo. Aí eu imagino os professores ali na Dinamarca, todo mundo assustado, meu Deus, beleza, o problema foi quando ele virou empresário, aí a gente tem aí ele virou do mal. Ele virou do mal. E fora o maior sinal aí, que ele era um filho da puta, que a gente não mencionou também, que ele era palmeirense, né, cara? Tem que ser mencionado. Não, isso tem que falar. Isso tem que falar, isso é denúncia. Denúncia. Isso é denúncia. Cara, como que pode? Ele era... Eu não consigo entender, velho. Não, eu não tô surpreso. Ouvinte palmeirense, você vai ficar puto se você assistir o documentário, e eles falam um pouco sobre isso. Mas desculpa, se você é palmeirense também, bota a mão no coração, para um pouco e pensa. Você vai ver que eu não tô tão errado assim em falar isso, tá ligado? Olha pros outros. Talvez você seja um cara legal, eu acredito. Você tá ouvindo o Rebu Podcast, você é um cara bacana. Mas pensa os outros palmeirenses que você conhece. Talvez tenha algum que você fale... Então, é isso aí. Foda. Foda. Eu acho que só compõe, né? Só ajuda a compor o quadro dele aí. Mas enfim, era só isso. Eu queria só falar que a crítica dos caras é passar pano pro Boyle, assim, pra caralho, assim. E fica, tipo, nessa de ficar, ai meu Deus, eles atacam outras pessoas também. Mano, é isso, assiste o documentário, vale a pena. É muito simples no final das contas, Ian. Ditadura militar. Ou você gosta ou você não gosta. E aí quem ficou procurando ali alguma coisa e criticou e tudo mais, talvez goste também. É verdade. Realmente. Se você gosta de ditadura militar, admita pra você mesmo que você gosta e que você é um filho da puta, cara. E pelo menos você vai ser um filho da puta honesto consigo mesmo. Sim. Se você puder começar a usar coisas na sua vestuária também que se identifiquem, já uma suástica, alguma coisa assim, me ajuda também. Brasileira. Exato. Pode usar coisa de integralismo. Tem várias coisas que você pode usar. Pode usar coisa do QAnon, camisa do Bolsonaro, tem várias. Só usa essas coisas que aí ajuda a gente já na hora de fazer o censo. Já identifica. Beleza? Mas é isso. Pro resto da galera, obrigado aí mais uma vez por essa jornada. Dessa vez não vai ter quadro no final do programa. A gente decidiu que, dado o teor do nosso episódio especial,
Não precisa, porque a gente já falou 1h30, então já contou o tempo de tudo. O diretor já tá aqui falando no meu ouvido, falando que a gente tem que encerrar o programa. Então, vai entrar o ratinho em seguida, né? tem que sortear a telecena hoje ainda, velho. Tá quase na hora. Então é isso aí, a gente ainda tem alguns minutos. Vocês querem dizer alguma coisa antes da gente se despedir? Eu quero deixar um abraço para todo mundo que ouviu e quero falar que a gente testou esse formato de fazer baseado no documentário. Então, se você gostou, faz a gente saber nas nossas redes sociais, nos comentários e tudo mais. Se você não viu os outros para ver a gente falando de coisas diferentes, vê e também fala se você gostou ou não. Porque ajuda a gente também. Mas era só isso mesmo. Nenhuma frase engraçadinha para deixar no final. Acho que não tem clima. Tudo bem. Esse clima de Brasil, esse clima gostoso de Brasil. Eu concordo, eu faço das palavras do Matheus as minhas. Digam aí o que vocês acharam. Agradeço vocês também por ter escutado a gente. Leiam teoria. E, mano, só uma última rápida recomendação que eu juro que tem um pouco a ver com o assunto. Assistam um filme, nós estamos no clima de Halloween, né? Vou dar um filme de terror para vocês assistirem. Filme brasileiro chamado Animal Cordial, com Murilo Benício, grande Murilo Benício. É um bom filme, não vou falar um ótimo filme, mas é um bom filme com temas relevantes que dialogam com o que a gente falou hoje aqui. Assistam se vocês não tiverem nada para assistir nesse final de semana. Murilo Benício, que é o Nicolas Cage brasileiro, que também sempre aparece no episódio. Também o episódio 2 do Rebu Podcast, apareça lá. Ô, Vitão, esse filme aí é de terror, você falou? É um suspense com uma pegada meio terror, assim. Não tem monstro, não tem bicho. Não, tá. Se fosse um filme de bicho, eu ia falar pra gente assistir e fazer um especial atrasado de Halloween do Rebu. Então, podia pôr, porque o monstro é o capitalismo, cara. O capitalismo é um monstro mesmo. Bom, o meu encerramento eu vou fazer coro aí aos meus amigos, agradecer todo mundo e, cara, vão. Se vocês gostaram da gente, né? Se acharam a gente legal, tem outros episódios aí que a gente fala de temas mais leves. E se vocês gostaram do pesado, mano, a gente faz o pesado também. Não tem problema. Avisa pra gente. Estamos programando mais episódios pesados, inclusive. Falar mal de empresário a gente sempre fala, cara. Isso aí pode. Se vocês gostaram, a gente faz mais 100 episódios falando mal de empresário. A gente faz só isso. Para de falar de coisa legal e vai só falar de empresário. Mas xingando, falando mal. É isso aí, eu acho que o meu recado para... Vocês já falaram muita coisa aí, já agradeceram todo mundo muitas vezes. O meu recado para as pessoas vai ser... Grindown está na promoção na Steam por R$10. R$10. R$10 pensa o que você faz com R$10 numa padaria hoje em dia. Sabe quanto que tá o quilo da mussarela? Você não pega... Meu irmão, você não pega 200 gramas de mussarela com R$10 numa padaria. Então, assim... Uma tubaína com 10 conto hoje em dia. Não compra. Você não faz um lanche pra comer com sua mãe em casa, assim. Você não compra uma mortadela, 6 pão e uma tubaína, não dá. Dá R$28 já. Então, poupa esse dinheiro, investe R$10 no Grindown e seja feliz por muito tempo. E se você comprar, você pode jogar com a gente. A gente joga. Pode jogar também. É verdade. A gente vai fazer um Discord pra jogar com vocês aí. A gente tem o nosso projeto Rebu Games, que logo vai estar no ar. E aí vai ficar lá o Discord pra vocês poderem interagir com a gente aí na forma de gameplays. Mas é isso aí. Se a galera quiser seguir a gente, como que faz, ô Matheus? Você que é o nosso social media. Se você quiser seguir a gente, você pode entrar e olhar o chat, porque eu já mandei vários links pra vocês seguirem. Mas a gente é Rebu Podcast, em qualquer lugar. Em qualquer Procure lugar. Rebu Podcast, você vai conseguir encontrar. Todas as Boa, a gente tá no Twitter principalmente. Algum dia a gente vai estar no Instagram aí firme e forte. Mas pode seguir lá. A gente já existe lá, só não posta nada. Mas vai rolar.
A gente tá no Spotify, aqui no YouTube também, a gente tá no Deezer, no Google Podcast, todo mundo aí, esses agregadores. No A gente tá Serasa também. Vem você pode- agregar. Mas no Serasa a gente não tá como Rebu Podcast, tá? Separadamente o nome de cada um. De cada um dos integrantes. Mas aí, se você quiser seguir a gente individualmente, o link tá aqui na descrição também de todo mundo. Muito obrigado aí mais uma vez. Esse foi o Rebu Podcast. É nóis. Tchau. Acabou o Rebu. Acabou.